Ok. Hoje, dia 26 de agosto de 2018, e nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25, que é o trecho que nós estamos estudando. E nós estudamos a prostituição, a impureza, a lascívia, pecados pessoais, obras da carne que nos afetam pessoalmente. Nós estudamos a idolatria e a feitiçaria, que seriam os pecados para com Deus, os pecados religiosos, a deturpação da verdadeira adoração. Nós estudamos também as inimizades e contendas, sendo que a inimizade é que dá origem à contenda. Ninguém briga se for amigo, né? E agora estamos estudando os ciúmes, e mais lá embaixo, no início do versículo 21, as invejas, porque a forma como o Espírito Santo colocou esse texto, essas obras da carne, no caso dos pecados sociais, aquelas obras que a gente pratica negativamente para com o próximo, são 10, que vai aqui no texto de inimizade até glutonaria mais lá embaixo. Bom dia, Dona. E elas estão de par em par, são 5 pares. Nós vimos que a inimizade está junto com a contenda, que aqui é traduzido por porfia, que é a mesma coisa. E o ciúme está muito associado com a inveja, apesar que o ciúme não está pertinho da inveja aqui no texto, mas em todos os escritores gregos e em muitas citações, tanto do ciúme quanto da inveja, elas aparecem como um par. Na realidade, uma explica a outra, o ciúme explica a inveja, e a inveja explica e completa o ciúme. Então, embora elas estejam separadas no texto, elas precisam ser estudadas juntas, porque elas sempre se autodefinem, né? Definem mutuamente. E nós temos visto que a palavra que é traduzida por ciúme é zelos, de onde vem zeloso, e nós vimos que o zelo nas Escrituras tanto pode ter um sentido positivo, como pode ter um sentido negativo. Nós vimos, por exemplo, que na fidelidade que Deus tem para com a sua própria palavra, lá em Isaías, ele fala, Isaías 9,7, Deus faz uma promessa e fala: o zelo do Senhor fará isso. Nós vimos que Jesus Cristo, ele era uma pessoa zelosa na ocasião da expulsão dos cambistas lá do templo. Ele estava dando cumprimento ao Salmo 69,9, que diz que o zelo da tua casa me consumirá. Então, é bom que sejamos zelosos das coisas de Deus. É bom. Bem como das coisas que são pertinentes à nossa koinonia, né? O exercício da administração das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. O tempo, a família, o dinheiro, os dons, os talentos, etc. Mas o zelo também, ele tem uma conotação negativa. O zelo, que é a mesma coisa que ciúme, né? Tanto a palavra ciúme quanto a palavra zelo são traduções da palavra zelos, sem S. Ela quase aceita aqui com a pin de água. Da palavra zelos. No grego tem o S. No português é sem o S. Mas a palavra é a mesma. Eu andei meio gripado essa semana, então tem que ter um lencinho aqui perto.
os zelos, com S, é a palavra grega. E o zelo sem S é a tradução em português. Ah, então é daí que estava vindo esse zumbido. Pode tirar por enquanto. Essa caixa está sendo usada? Não é de cima que usando. O zelo é a... Obrigadão. O zelo sem S. Normalmente eu temo e tremo diante da palavra. Toda vez que eu estou ensinando a palavra, dá um tremor. Mas, porque é muita resposta, né? Conforme o que eu falar aqui, o bicho vai pegar para o meu lado lá em cima. Tem que ter muita responsabilidade. A palavra mesmo fala isso, que vai ser cobrado mais. Mas, o zelo também pode ter uma conotação negativa, conforme o versículo que o pastor Geraldo achou lá, não sei se em Provérbios Eclesiastes, fala que o zelo sem conhecimento é a característica de uma pessoa que não tem muita noção das coisas, que é o caso do tolo, tão citado no livro de Provérbios. Provérbios também, no capítulo 6, verso 34, fala que o zelo ou o ciúme deixa um homem furioso. Em Jó 5,2 diz que a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Então, o zelo tem uma conotação positiva, mas também tem uma conotação negativa. Então, nós temos que estar sob o controle do Espírito para que o zelo, que muitas vezes começa bem, não termine mal. E o zelo que está sendo citado aqui, tradução ciúme, que está sendo citado aqui no verso 20 de Gálatas 5, é exatamente o negativo. É o ciúme desmedido, é o zelo excessivo. O excesso de zelo consome o tolo. Você, quando exagera demais numa coisa boa, essa coisa boa se torna ruim, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. O Senhor já tem me dado livramento desse tipo de coisa, porque eu já me autodiagnostiquei como tendo uma coisa chamada TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu fecho uma porta, já aconteceu de eu estar dentro de um ônibus e ficar na dúvida se eu tinha trancado a porta mesmo. Eu já estava na Cristiano Machado, eu desci do ônibus, atravessei a avenida, peguei o ônibus de volta lá para casa, abri o portão, subi a escada, cheguei no portão, abri o portão, olhei, a maçaneta está fechada. Aí fui embora de novo. É uma coisa assim meio que incomoda, né? Um quadro torto, um azulejo colocado errado. Mas eu já tenho orado para me livrar desse tipo de coisa. São coisas que a gente tem e nem percebe. Não é necessariamente um pecado, mas é algo que tira um pouco o foco das coisas de Deus. Então, se não é bom, para que ter, né? E, por exemplo, eu já quebrei muita vela de filtro novinha. É o excesso de zelo, né? Consome o todo. Porque eu comprava a vela do filtro, ela está toda branquinha, ainda nem está toda suja de laranjado, né? Nunca filtrou nada. Aí você sabe, você coloca uma borrachinha de um lado, outra do outro, na hora que você vai colocando a vela, você vai girando, você sente que já chegou no ponto, mas aí você quer apertar mais um pouquinho, aí você aperta mais um pouquinho e tofe. A vela novinha, virgem, nunca foi usada, você tem que jogar fora. Isso acontece com parafuso, acontece com um monte de coisa. Aperta tão bem apertado que o treco espana, né? Aí já não segura mais. Porque o excesso de zelo te consome. E pode-se dizer que os zelos é a inveja que lança olhares de má vontade. E quando você permite que esse zelo ele vá mais além ainda da conta, aí ele se transforma em fitonos, que é o nosso termo, que é o nosso assunto hoje, que é a famosa inveja. A inveja, o tema de hoje é inveja. Fitonos é o zelo ou o ciúme que chegou ao seu extremo, às suas ações mais hostis.
E para dar início ao nosso estudo de inveja, eu queria ir com os irmãos aqui, eu estou até com a pesquisa pronta aqui, ó. São 33 ocorrências da palavra inveja na Almeida Revista e Atualizada, que é a minha versão favorita. 16 vezes no Velho Testamento e 17 no Novo Testamento. Então a palavra inveja aparece 33 vezes na Bíblia. Sendo que de todas, nós vamos passear por muitas delas, talvez não todas, mas eu acho assim que estudando, meditando, a que chegou, que resumiu bem para mim o assunto, está em Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Talvez alguns aí conheçam de cor. Tem muito provérbio que a gente acaba decorando, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, sem a palavra dita a seu tempo. A gente tem os provérbios favoritos, né? Mas no 14:30, B, que me interessa é a parte B. Diz o seguinte: vou ler o A, mas ênfase no B. Provérbios 14:30. O ânimo sereno, trem bom, hein? O cara sossegado. Hoje em dia a ciência já está chegando a essa conclusão de que tem muita coisa das emoções e da cabeça que a gente fica nutrindo, acaba afetando o próprio corpo. Afeta o estômago, afeta os nervos, afeta a musculatura, afeta um monte de coisa, as chamadas doenças psicossomáticas, né? Vem das emoções, psique, e afeta os sômatos, que é o corpo. Então o ânimo sereno é a vida do corpo. Compara a vida de quem vive em São Paulo, capital, com a vida de quem vive lá no Santa Rita do não sei aonde, lá no interior de Minas, onde tem 500 habitantes, né? Que o pessoal passa pela rua e pelo outro, levanta o chapéu assim: bom dia, compadre! Bom dia! Aí ele senta lá debaixo do ar, fica matutando em alguma coisa. As pessoas têm tempo para prosear. Já na vida da correria cotidiana dos grandes centros urbanos, não existe mais essas coisas de fazer as tarefas com moderação, com serenidade, que traz mais, como diz a palavra, a vida do corpo. Por isso que as pessoas adoecem mais. Tem um monte de doença aí. O ânimo sereno é a vida do corpo. Agora o que eu quero. Mas a inveja é a podridão dos ossos. E isso não é dito só essa vez aqui nas Escrituras, não. É dito pelo menos umas 2 ou 3 vezes em Provérbios. A inveja é a podridão dos ossos. Isso é pesadíssimo. Traduzindo, ele está comparando a inveja com um câncer. Um câncer. Osteoporose. Oi? Não, no caso, ósteo é osso, né? Osteoporose é a perda de cálcio. No caso, é a osteosarcoma. Eu fui lá pesquisar. Que é para cada tipo de câncer, sempre termina com oma, né? Oma, conforme o lugar onde tem o câncer, junta lá pele, olho e tal, e dá o tipo de câncer. No caso do câncer de osso, é o ósteo de osso sarcoma, que é um tipo de câncer. E pior ainda, é o câncer da medula óssea, que é o mieloma. Vem de mielo, né, o meio, oma. Porque a gente sabe que tem muitos tipos de câncer. Oi? Desculpa nós, para Dominicana, para perguntar. Mas é que você falou 19:30? Não, Provérbios 14, capítulo 14, verso 30. Ah, 14, é que eu estou no 19. Mas é 14. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Existem vários tipos de cânceres. Tem um câncer de pele. É um câncer que se você bobear com ele, ele te mata, mas ele é um câncer
menos agressivo. É um câncer mais facilmente diagnosticável, porque ele está aqui na cara. Você nota que começou a crescer um treco esquisito, você vai lá no médico e ele vem com a lupa, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Eu já fui de dermatologista, passou para tomar uma geral, para dar uma geral aí. O cara vem com a lupa, olha cada pinta, eu tenho essa pinta aqui, por exemplo, não para de crescer e ela coça, aí ela me preocupa, né? Então, de vez em quando eu vou lá no médico, olha assim, não é um câncer. Porque o câncer, quanto mais cedo você detectar, mais fácil você cura. Depois que ele avança muito e complica, se é que tem solução. Então existem cânceres menos agressivos e cânceres mais agressivos. Existe o câncer de mama, existe o câncer de pâncreas, é terrível, porque o pâncreas é um órgão muito sensível, insubstituível e é um órgão essencial para o equilíbrio de um monte de coisa, dentre elas o sistema hormonal, e nós somos controlados por hormônios, né? Os jovens aqui que o digam, né? Fica com raiva fácil, olha fácil para uma garota, tal, porque está na fase de muito hormônio. Muita gente faz muita besteira aí em função de hormônio demais. Porém, o câncer ósseo, e pior ainda, o câncer da medula, é um câncer dos piores que tem. É um câncer muito agressivo. Quando uma pessoa, por exemplo, vai para o hospital, sempre existe o risco de ter um tipo de infecção qualquer. Porque o hospital é para onde vai os doentes tudo. Então as doenças começam a cruzar uma com a outra lá, as bactérias, os vírus, não sei o quê. Por isso que existe um rigor muito grande na asepsia hospitalar. Né? Se a Marta tivesse que ela até ajudava nesse assunto. Então eles tomam muito cuidado com a questão da asepsia, com a questão da higiene. Vocês já viram aí, recentemente tinha aí um hospital onde começou a morrer um monte de criança, morreu umas 30. Você lembra disso? Não sei em que cidade. Bom dia, gente. Bom dia. Com licença. Chegou o motoqueiro para casa. Motoqueiro terrível. Lá rola muita infecção, e são infecções agressivas. Né? São infecções agressivas porque elas já são muito resistentes às várias gerações de remédios que as combatem. A gente sabe que tem remédios de primeira geração, segunda, terceira, quarta e por aí vai. E quando a pessoa pega alguma infecção dentro do hospital, a principal preocupação é que essa infecção não chegue ao sangue, porque se chegar ao sangue, como o sangue percorre todos os cantinhos do corpo, aí acontece uma coisa chamada septicemia, ou seja, é uma infecção generalizada. Aí é dificílimo curar e normalmente termina em óbito. É raro escapar do óbito. E o câncer de medula óssea, o mieloma, é um câncer terrível, porque quase todos os cânceres dá para você ir controlando. Se ele dá no fígado, você fica ali trabalhando na área do fígado. Mas quando é o câncer, por exemplo, na medula da coluna, como todo o sangue passa pela medula, né, o sistema linfático e o sistema sanguíneo estão relacionados, no que o sangue é filtrado lá na medula e passa lá pela medula e se comunica com a medula e busca lá os anticorpos na medula, os glóbulos brancos, aquela coisa toda. Quem já estudou biologia aí lembra? Todo mundo aqui é ótimo em biologia, né? É porque eu gostava muito dessa matéria. E ainda tem muito interesse. Então, agora que eu estou ficando velho, mais interesse eu estou ficando, né? Eu procuro estudar todas as doenças. Tossiu, doutor Google, você vai lá, faz o autodiagnóstico. E não toma remédio, toma um chá. Aí eu já pesquiso um fitoterápico, um chazinho, né, um guaco, uma espinheira santa, qualquer coisa, para despotencializar o avanço. Então, quando o câncer ocorre no osso, na medula, ele contamina todo o resto. Isso é importante. Parece que estou falando demais aqui de medicina, porque daqui nós vamos
fazer a conexão das Escrituras. Porque tudo que existe no mundo natural, na realidade, é só um reflexo do que existe no mundo espiritual. A maior parte dos ensinos de Jesus Cristo, ele o fazia linkando com as coisas que estavam visíveis por ele. Aliás, eu creio que Deus criou as coisas do jeito que criou exatamente para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de ter um melhor e mais didático conhecimento espiritual. O próprio Romanos capítulo 1 fala que as coisas criadas revelam o poder e a divindade de Deus, claramente visíveis, né? Cristo falava, por exemplo, ele devia estar sentado lá com um grupo de discípulos e apóstolos, muito provavelmente tinha alguns lírios nascendo lá ali perto, e falava: olhai os lírios do campo, para comparar com a glória de Salomão, e mostrar que o cuidado de Deus é muito maior do que a gente imagina ou percebe. Porque se ele é tão cuidadoso com o lírio, veste tão bem o lírio, é cuidadoso com o pardal, não valemos nós muito mais do que essas coisas? Imagina o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Só que a gente cai no engano de achar que Deus, eu falei isso na semana passada, ele é bipolar, né? Uma hora ele gosta, outra hora ele não gosta. Bem me quer, mal me quer. Não é assim. Deus é fiel e constante, ele não há sombra nem variação de mudança. Então, Provérbios, capítulo 14, viu, Ana? 7 mais 7, verso 30, a idade em que Cristo começou seu ministério, diz que a inveja é a podridão dos ossos. O que o Espírito Santo, o escritor santo, está querendo dizer aqui? Que é uma doença grave, que a inveja é algo grave. Um câncer dos ossos, um câncer da medula, não é uma coisa qualquer. Falei, eu estou pensando se eu vou essa semana no médico, eu estou com um câncer aqui na medula, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Gripe, tudo bem, gripe a gente trata assim, não sei se eu tomo remédio, se eu tomo, se eu deixo passar, se eu vou no médico. Tem alguém que trata o câncer ósseo ou da medula? Eu estou pensando se eu vou no médico, eu estou aqui com câncer na medula. É uma doença grave, gravíssima. Então, o escritor está dizendo que a inveja é uma doença grave, gravíssima, da alma, no caso, né? Não é do corpo, da alma. Por isso que ele é comparado com câncer ósseo. Porque a podridão, a inveja é a podridão dos ossos. A podridão, ela estraga lentamente. E ela estraga de dentro para fora. Ela vai avançando de dentro para fora. Eu estava falando, o câncer de pele, ele é fácil de diagnóstico, porque ele está muito visível. Mas o osteosarcoma ou mieloma, né, o câncer dos ossos, a podridão dos ossos, ela é uma doença muito escondida, muito despercebida, de difícil detecção, de difícil diagnóstico. Então, a podridão dos ossos, ela vai te comendo de dentro para fora, sem ser percebida. E quando ela muitas vezes é diagnosticada assim, meio que por sorte, né? Você está olhando uma coisa e, de repente, o médico, de acordo com os exames que ele está fazendo, ele estava ali focado em outra coisa, mas ele, por ter estudado, ele percebe que tem umas manchas ali no seu osso, coisa e tal, e ele, opa, tem um trem esquisito, se for um médico mineiro, né? Tem um trem esquisito acontecendo aqui. Aí ele começa. A gente sabe que isso acontece. Muitas vezes você está investigando a doença e acaba descobrindo outra, às vezes até mais grave. Mas normalmente não é de fácil diagnóstico o câncer de osso ou o câncer de medula. Quando ele dá sinais externos, é porque ele já está muito avançado. E com isso, por exemplo, a gente não tem o agosto marrom. Tem? Porque tem o outubro, outubro que é das mulheres de mama, né? O outubro rosa. Aí em novembro vem o dos homens de próstata, que é o... Mas não tem um assim, vamos todo mundo fazer exame para ver se tem câncer de medula ou de osso.
Mesmo porque não é um câncer assim, que é um dos principais cânceres, né? Ele não é o top. Tem muitos outros cânceres que são mais disseminados, mais frequentes, que acontecem com maior frequência no meio da população. Então não existe, por exemplo, osso é cinza, né? Vamos dizer que o osso é cinza. Não existe o janeiro cinza, ou o fevereiro cinza, ou março cinza, ou dezembro Eu cinza. falaria branco, mas tá bom. Oi? Eu falaria branco, mas tá bom. Tá bom, pois é, então branco. O dezembro branco não existe. Ô Carlos, mas você vai dar o conceito Obrigado pela pergunta, eu vou até tomar uma aguinha. a definição de inveja, que no dicionário normal, a definição de inveja é assim, curtamente e grossamente falar assim, quero ter o que o outro tem. Sim. Né? Querer ter o que o outro tem. E o contraponto desse versículo que fala no começo do ânimo sereno é aqui que fala assim, ó, o ânimo sereno é a vida do corpo. Então, assim, fazendo um contraponto do próprio versículo... Porque o versículo ele é chamado de antitético, né? Ele faz um equilíbrio. Então, assim, muitas vezes, tem outro versículo também que fala que a inveja entristece. Porque a pessoa fica triste porque está querendo ter o que o outro tem. E a parte anterior do versículo 30 fala o seguinte, que o ânimo sereno é a vida do corpo. Ou seja, mesmo que alguém tenha o que você gostaria de ter, você mantendo o seu ânimo sereno e o seu corpo saudável, na sua fé e tranquilidade, você vai alcançar até mais ou até melhor. Porque o que Deus tem para você é diferente do que tem para aquele, ainda que seja aquilo que você queira. Então, eu só estou querendo fazer para você que você está explorando a questão médica e tudo, mas vindo aqui para a palavra, esse contraponto do ânimo sereno e da pessoa alcançar aquilo que está invejando é uma coisa que vai te dar tranquilidade e saúde para o seu corpo. Disseste bem, que um dos pontos que nós vamos explorar aqui, se tiver tempo hoje ainda, é o link que existe entre a inveja e a cobiça. Sim. Tem textos que fazem esse link nas Escrituras. E você falou que a inveja, por definição assim, generalizada, né, que todo mundo entende por inveja, é você desejar o que o outro tem. Só que a palavra do grego, que é fitonos, é isso e mais ainda. Querer o mal ainda do outro. Exatamente. O fitonos é pior do que simplesmente. Quer ver aqui, ó. Não é apenas a tristeza, porque a outra pessoa possui uma coisa magnífica que eu não tenho. É um lamento por eu não possuí-la e um desejo malévolo pelo outro ter. Entendeu? Na realidade, não é só o fato de eu querer ter o que é do outro. O que me deixa rancoroso é o fato daquela pessoa ter chegado onde eu não cheguei. É daquela pessoa ter se dado bem. Exato. Então você passa a desejar que a pessoa se dê mal. Ainda tem esse efeito. Você odeia a pessoa, você quer matar a pessoa. Aquela angústia que a pessoa fica, nossa, fulano conseguiu, vamos supor, né? Conseguiu aquele grande objetivo, tem isso, tem aquilo outro. E aí, em vez da pessoa ter um ânimo sereno para poder... E quando a pessoa fica assim, realmente adoece, né? Sim. Adoece internamente. Sim, você está puxando a ênfase mais para o contraponto antitético do ânimo sereno com a inveja, porém o objetivo, tem esse objetivo secundário, mas o objetivo primordial do proverbista, quando escreve salmo é salmista, né? Do proverbista aqui, é mais a questão da saúde e da doença, Sim. da vida e da morte, o que é bom e o que é ruim. Esse é o nosso texto, né? A gente está lá no outro das obras da carne. Mas é porque eu estou linkando com esse eu sei. Provérbios 14, 30, porque ele resume bem os 33 versículos. A gente sabe que por inveja Caim matou Abel, a gente sabe que por inveja os irmãos de José queriam matá-lo e o venderam. A gente sabe que os irmãos de carne de Jesus tinham inveja dele. A gente sabe que por inveja Saul quis matar o Davi. A gente sabe que por inveja os líderes judaicos entregaram Jesus para Pilatos.
As Escrituras falam que o Pilatos tinha consciência disso, falam que ele sabia que por inveja o haviam entregado. Eu estou meio que fazendo um apanhado geral dos versículos que falam de inveja. Você vai ver que é um ponto que eu vou explorar daqui a pouquinho, que é Tiago 3,16 com Êxodo 20 e 17, que a inveja, assim como uma doença na medula, ela afeta no final das contas o corpo inteiro. Ela detona o fígado, ela detona o estômago, ela detona, contamina tudo. É uma septicemia, né? O câncer, depois que dá da medula, ele espalha para todo o corpo. Você tem câncer de corpo. Você está com câncer de corpo, eu estou com câncer de corpo, estou com câncer no corpo inteiro, espalha para o corpo inteiro. A medula, né, é um sistema nervoso central. Exatamente. A vida está na medula. A medula está muito linkada com o sangue. Né? O sangue, basicamente, é glóbulo vermelho. E a medula, que está linkada ao sistema linfático, é glóbulo branco. São os dois componentes principais. Tem outros, tem a célula T, tem um monte de coisa lá. Mas o principal é glóbulo branco e glóbulo vermelho. O sangue é composto. A medula produz e dá material para a produção do outro. Ela produz o branco e dá material para a produção do vermelho. Mas aí é muita medicina, como você falou. Né? E o problema, o grande problema, é que a inveja é muito natural. A gente, um adultério, um homicídio, uma inveja. Né? A gente não se importa muito com a inveja. Por exemplo, eu espero que ao final desse estudo que nós tenhamos alcançado um resultado bastante invejável. Aí a inveja está presente aqui e a gente não acha assim que inveja é esse veneno todo, entendeu? Depende também da colocação. Né? Mas a inveja nunca é boa. Não, mas quando fala nesse sentido da palavra invejável, é no sentido que vai dar essa competição. Sim, mas eu estou querendo dizer como foi buscada, ela é referenciada sem que percebamos que ela é uma coisa que não deve ter um mínimo espaço. Não, e concluindo, quando a pessoa fala isso desse invejável, está querendo dar um tempero de nobreza, né? Sim. Nossa, invejável. Igual transformar o ciúme, que é uma obra da carne, num fruto do espírito, que é o amor, né? Quem ama, amar, né? O amor, o ciúme é o tempero da alma. Então, a inveja é muito natural e espontânea no ser humano. Pode ter que desse tamanhozinho, pode estar lá no berçário, você já trabalhou no berçário, talvez você já tenha detectado inveja entre crianças de 1 ano. Né? O carrinho maior, o pirulito maior, sei lá, qualquer coisa. É assim, é natural, é espontâneo, é inato. Está presente em nós. E o pior é a tolerância que a gente dá para ela. A gente sabe quando ela brotou, você sabe que ela está ali dentro, e você não faz nada. Você não pede perdão, você não busca direção do Espírito Santo, você não busca provisão da graça para poder já erradicar aquilo ali pela raiz, e ela, depois de presente, ela vai contaminando o trem todo. Porque a inveja, como você falou, e é parte da explicação de inveja, ela cobiça. Se você inveja, é porque você cobiça alguma coisa. Essa questão da cobiça merecia até um estudo também, porque quando você vai, por exemplo, em Romanos 7,7, que existem 10 mandamentos, sabia? Existem 10. Está lá em Êxodo 20, daqui a pouquinho nós vamos lá. Êxodo capítulo 20. Tem lá, não matarás, não darás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o jumento do próximo, nem a prosperidade do próximo. Tem um monte de mandamentos, são 10. Mas pode-se dizer que todos se resumem no último. Se não me engano, o cobiçarás é o último, né? Pode-se dizer que todos se resumem no cobiça. No cobiçarás. É você. Quer ver? Vamos pôr aqui em Êxodo 20.
a cobiça é o último, é o que fecha a lista. Porque, pela perspectiva que o Paulo dá dentro de um discurso que ele está fazendo aqui dentro de Romanos, mas em Romanos 7, capítulo 7, verso 7, ele diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A gente estudou isso aqui dentro do nosso estudo de Gálatas, né? Um dos propósitos da lei é trazer a percepção do pecado. Se não tiver uma placa que é proibida estacionar, você nunca vai saber que ali é proibido estacionar. E o guarda não pode te multar por um estacionamento proibido sem uma placa dizendo proibido estacionar. Então, na hora que vem o mandamento, você tem a consciência do que você está fazendo agora, é inexcusável de que o que você está cometendo é um crime, porque a lei não diz, né? O Ivan falava isso muito dentro das muitas coisas que ele nos ensinou, que fala que não há, ele é advogado também, né, Helena? Que não há crime sem uma lei que o defina. Ele falava isso, se não tem uma lei definindo, um juiz não pode condenar. Não, eu acho que isso devia ser crime. 30 anos de cadeia. Sem citar a lei nenhuma, você já viu isso acontecer? Sem nada escrito em lugar nenhum. Pior que já, né? Mas não é legal. E nem legal. Né? Não é legal de jeito nenhum, principalmente para quem está indo para o cilindro, né? Mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O Espírito Santo poderia ter usado qualquer mandamento dos 10 aqui, mas ele usou justo o último. É meio que o não cobiçarás resume todos os outros. Porque fala lá, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você diz falso testemunho contra o próximo, é porque aquela cobiça já te levou a algum tipo de inveja para com aquela pessoa. Não, vou dizer, eu e minha irmã América, a gente tem uma relação amistosa. Eu não odeio ele e suponho que ele não me odeie, nem que ele deseje o meu mal. E se der um BO desse qualquer, ele fala, não, eu tenho uma testemunha aqui, que é o meu álibi, que falando. É tipo, deu um BO e eu estou sendo acusado por algum motivo, mas tem uma pessoa que estava comigo naquele momento e que sabe que eu não podia estar lá. É o meu álibi, não é? E eu vou chamar esse irmão, essa pessoa. Ele vai testemunhar de que eu não podia estar lá e aqui. E chega lá, ele sempre desejou o meu mal, ele sempre quis uma oportunidade para me dar uma rasteira. Eu falei, não, estava lá comigo não. Aí complica mais ele não lá. Inclusive ele comentou que comigo estava afim de matar esse cara. Por algum motivo, a falsa testemunha tem algum tipo de desacerto com a pessoa contra quem ela está testemunhando. Muitas vezes é algum tipo de cobiça, algum tipo de inveja. Eu não furtaria se eu não cobiçasse o objeto que eu estou furtando. Eu vou furtar uma coisa que eu não preciso? Eu vou furtar sei lá o quê? Um objeto de mulher qualquer. Eu vou furtar um sutiã? Nem é questão de precisar, cara. É questão de querer. Porque às vezes a pessoa pega até o que não precisa. Quando você precisa só no supermercado, mas é porque cobiçou. Cobiçou. Então, assim, não é nem questão de precisar, porque nem essa consciência quem cobiça tem. Cobiça por acaso. Pura cobiça mesmo. Às vezes nem precisa e óbvio. Lá em Brasília tem muitas que furta sem precisar furtar, né? Mas é pelo esporte, né? Esporte. Qual que é o seu esporte? Eu sou furterofilista, né? Eu gosto de furtar. Tem o tal de a pessoa que rouba assim, gente que é rica. Quando eu trabalhava de segurança no EPA lá da Pampulha, antes daquela virada da Pampulha, perto daquela vila dos aeronautas ali, tem a pessoa que rouba. Cleptomania.
tinha era um cara que cleptomania é o jeito chique de chamar o rico ladrão. O cara normalmente é um cara mais de elite, assim. Tinha um tenente da aeronáutica, que mora naquela vila que fica ali perto, em Jaraguá, perto do aeroporto ali, que ele foi lá na loja. Eu trabalhava na segurança, trabalhava nas câmeras, ficava lá na vigilância do ladrão. E ele falou: olha, a minha esposa de vez em quando vai vir aqui. E ela vai roubar algumas coisas aí, mas não aborda, não dá fala no chão com isso, não faz boletim nem nada não. É porque ela tem essa cleptomania, ela só se sente bem, ela só não entra em estados depressivos e tal. Se ela sentir a testosterona, não tem a adrenalina. Adrenalina de quem está nativo. Então falou: olha, filma aí, anota tudo que ela roubar e me passa depois a conta. Mas deixa ela curtir uma de lado aí. Ó, que viagem. É cleptomaníaca. Eles deixaram? Deixaram. Você vai criar BO com a esposa de um tenente da aeronáutica? No mínimo, né? É militar, né? Mas às vezes ela precisaria desse negócio, talvez ia ser uma cura para ela, né? Às vezes fica cobertando. Pois é. Pode ser por cleptomania também, né? Mas normalmente quem rouba, isso aí já é uma coisa da cabeça mesmo, sei lá, é distúrbio. Mas normalmente quem furta é por cobiça. Quem adultera é por cobiça, né? Está querendo a mulher do outro. Cobiça. Quem mata, tá um BO de cobiça que esse cara também. O outro leva algum que é mais perto do nosso sentido de fitona. O outro leva uma vida que eu gostaria de... Porque a gente sabe que na história do planeta, né, a história que veio antes de mim, a história que está acontecendo nesse momento, e a história que vai acontecer pelos séculos dos séculos, eu sou o protagonista principal. Né? Eu sou o personagem principal da história. Não é assim que todo mundo lá na cabeça da gente pensa? A minha opinião é melhor do que a dos outros. Porque a inveja e a cobiça, e fechando aqui o que eu estava falando, a inveja, a cobiça, e a cobiça gera insatisfação, que leva à mentira, né, ao falso testemunho, ao furto, ao adultério, ao homicídio. A cobiça leva, a inveja leva a cobiça gera insatisfação, a insatisfação leva a essas outras coisas. Por quê? Porque na realidade a raiz da inveja, né, a origem da inveja é o orgulho. É a autoimagem que eu tenho de mim mesmo, que é muito elevada. Eu me considero o protagonista mor da história. O principal ser humano que já existiu. As pessoas normalmente pensam assim. Todas as pessoas pensam assim. Eu sou... Não, que o outro viva e eu morra. Tem uma boia. Aquele ditado fala antes dele do que eu. Antes dele. O Titanic falta meio metro só para acabar de afundar, tem a última boia. E tem eu e o Isaac e uma boia ali no meio. Eu falo: não, pode ir, com vontade. Sim, nós vamos ver quem chega primeiro na última boia. É lógico, é natural, a pessoa se autopreserva. A minha opinião sempre é a melhor. Se todo mundo pensasse politicamente como eu, o Brasil estaria uma maravilha. É lógico. Se você bate um carro, né, alguma coisa acontece no cruzamento, é culpa de quem? Do outro. É lógico. 10 em cada 10 acidentes que você já passou de carro na sua vida, 10 vezes o culpado era o outro. É lógico, eu não erro. Aliás, a única vez que eu errei quando eu tinha achado errado. E se porventura, se todas as evidências apontam para o fato de que eu sou o culpado, eu falo: não tem jeito de eu falar que foi o outro. Não, mas o sinal, né? O sinal ali, ele estava fora de sincronia, e na hora que eu passei, era para estar alaranjado ainda e já tinha ficado vermelho. O que aconteceu?
Aconteceu comigo. Eu Já passei no sinal vermelho e falei que estava desligado. Aí foi lá no BH Resolve para ver, eles mostraram a câmera, estava aceso. Não é? A origem da inveja é esse orgulho de não aceitar que eu não tenha um problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não vai dar tempo de fechar, porque o pastor já está me estimando. Nós vamos ver, só para fechar, a gente vai entrar em outro tema, mas a gente, meio igual hoje eu fechei um pouquinho dos zelos, para falar do fitonos. Na semana que vem nós vamos estudar a ira, que está aqui pertinho do ciúme. Mas o par do ciúme é a inveja. Mas também tem a ver. Também tem a ver. A inveja e o ciúme tem a ver com a ira. Competição, para competir com a pessoa. E nós vamos ver que tem muito versículo que junta essas coisas. Mas o que eu mais quero é mostrar os versículos da palavra que falam: esse tipo de coisa não é aceitável para o nascido de novo. Se você nasceu de novo, inveja não devia estar aí. O principal dele é um lá de Pedro. Acho que é 1 Pedro, 2 Pedro 2:1. Não pode ter inveja. Inveja não é legal. Amém? Pastor Geraldo pode orar por nós?